Olá, seja muito bem-vindo ao programa Em Evidência na TV, aqui pela Masper TV, sempre agradecendo o seu carinho aí, a sua companhia. Lembrando que o programa Em Evidência na TV tem o apoio e o patrocínio de CDP Consultoria em Direito Público. Kaisermac, mais da metade dos municípios do Rio Grande do Sul já optaram pelos produtos e equipamentos da Kaisermac. Iceberg Comunicação, muito além do que se vê, estratégia de comunicação para a política de verdade. Sinterg, Sindicato dos Servidores de Nível Superior do Rio Grande do Sul, e a SPO Tecnologia. Conheça a Suzy, a inteligência artificial da SPO Tecnologia, que zera faltas em consultas e redefine o cuidado na saúde do seu município. Você também pode assistir o programa lá no nosso canal no YouTube, se inscrever, ativar a notificação, dar aquele joia, aquele like lá pra gente. E também lá os bastidores, né, no nosso perfil no Instagram. Hoje eu recebo aqui um prefeito que vem lá do extremo norte do estado. O prefeito tem se destacado por uma postura política e administrativa proativa para a sua cidade e também para a sua região. Temos o prazer hoje de receber o prefeito Rudimar Argenton, prefeito de Alpestre. Seja muito bem-vindo, prefeito. Obrigado, Cláudio, obrigado pessoal da Evidências. Para nós é um grande prazer poder estar aqui e ter essa oportunidade em falar um pouco para as pessoas do nosso estado, principalmente, conhecer um pouco da Alpestre, um pouco da região, um pouco dos nossos potenciais. Então é um trabalho que a administração sempre está fazendo, mostrando o nosso município e levando as coisas boas para todas as pessoas. Que maravilha, prefeito. Vamos começar falando para o pessoal, como a gente está sendo transmitido aí para o Brasil todo, aí pelo 575, vamos fazer uma propaganda lá de Alpestre, né? Quantos quilômetros fica aqui de Porto Alegre, quantos habitantes e a matriz econômica do município? Isso, a Alpestre fica no extremo norte gaúcho, é o ponto extremo norte. O cartão postal aí do Rio Grande, é onde abre as portas, liga Rio Grande do Sul com Santa Catarina. Fica em torno de 450 quilômetros aqui de Porto Alegre. É um município que tem uma área territorial grande, uma das maiores da região, mas é um município com pouca população. São 7.200 habitantes em torno disso e a nossa maior economia é a agricultura. Hoje é um dos poucos municípios do Rio Grande que ainda a maior parte mora no interior. E o nosso município, em torno de 60% mora na zona rural. Na zona rural. Que é a nossa principal indústria. A gente investe muito nessa questão da sucessão familiar, na questão da agricultura, que para nós é o melhor caminho. Hoje muita gente está voltando, investindo nessa questão da agricultura. E nós temos uma área territorial vasta, um lugar muito maravilhoso, lugar bom para se investir. Que bacana, a área rural tem mais habitantes que a área urbana, né? Isso é interessante. Prefeito, a cidade é considerada o extremo norte do Rio Grande do Sul, né? Quase ali na divisa com Santa Catarina. Fica quanto tempo da divisa com Santa Catarina? Ali fica muito próximo, são 18 quilômetros da cidade de Alpestre até a divisa. Até a divisa. Tem a ponte sobre o Uruguai, tem a usina Foz do Chapecó, usina hidroelétrica Foz do Chapecó. Opa! Leva esse nome até por ser próximo à cidade de Chapecó, que é a maior cidade aqui da região. Então, são 12 municípios que fazem divisa com a usina, 6 do lado gaúcho e 6 do lado catarinense. E a ponte passa sobre a divisa, que é entre Alpestre e Águas de Chapecó, que é a primeira cidade do outro lado. Do outro lado. Que maravilha, coisa boa conhecer, né? É grande esse nosso Rio Grande. Prefeito, o que a gente pode destacar aí das principais conquistas da sua gestão até o momento em Alpestre? Olha, estamos muito satisfeitos com esse início de ano, início de mandato. Apenas um ano e 2 meses que se passaram, mas eu acredito que já conseguimos bastante coisa. A primeira conquista foi quebrar as barreiras do preconceito, do mesmismo, como se diz, né? Verdade. O perdão da palavra, que por muitos e muitos anos poucas pessoas administraram o município. Então hoje se conseguiu quebrar essa barreira, temos um grupo renovado, totalmente renovado, uma equipe muito boa, uma equipe competente, de confiança. Então, estamos aproveitando a experiência de muitas pessoas que estavam conosco e a juventude de outras que estão dispostas a fazer a diferença. Então, a maior dificuldade foi quebrar essa barreira inicial da desconfiança, do preconceito e as pessoas entenderem o nosso projeto. E hoje já está se vendo de forma muito diferente. As pessoas estão concordando, estamos tendo uma boa aprovação e as comunidades estão se unindo.
Então, são muitas comunidades do interior, principalmente, o interior grande. A gente precisava investir nas comunidades e unir as comunidades, unir as pessoas. Sim. E isso estamos fazendo. Então, acredito que o maior desafio era esse, para iniciar. E agora implantar nossos projetos, que são muito bons, e projetos, com certeza, que estão em evidência na região, as pessoas estão concordando, estão, com certeza, divulgando nossos projetos. Que bacana, prefeito, que bacana. O que a gente pode aí destacar de desafios enfrentados aí, além do mesmismo, né, da mesmice, como diz o prefeito isso. ali, ficavam sempre os mesmos se revezando na prefeitura, é isso, prefeito? Isso, por mais de 30 anos ficou na mão de 2 ou 3 famílias. Opa! Então, nada contra, mas a política ela tem que ter mudança, alterações, novas ideias, renovação, até para novos projetos serem experimentados e testados, porque todas as pessoas têm as suas ideias, têm os seus projetos. Então, as oportunidades precisam ser dadas. A gente tenta fazer isso junto com pessoas de diversas culturas, diversas opiniões, trabalhar de uma forma muito democrática, dando liberdade para as pessoas poderem expor os seus projetos e deixar desenvolver os potenciais. Então, muitas pessoas com bons potenciais, às vezes não estavam sendo ouvidas ou aproveitadas. Hoje a gente está dando oportunidade e é isso que está fazendo a diferença. Prefeito Rudimar, foi a primeira vez que tinha se candidatado para a prefeitura? Como é que é a carreira política aí do prefeito? E só prefeito, sim, Cláudio. Eu concorri 5 eleições. Eu fui 2 vezes vereador, me elegi as 2 vezes vice e agora fui a prefeito. Então eu tenho 5... Tem experiência. 5 candidaturas, graças a Deus, com êxito. Sempre sendo amigo da população, a gente tem uma amizade muito grande dentro do município. Então tem essa experiência. Eu acho muito importante ter essa experiência como vereador, ter passado por esse cargo de vereador, até para você se ambientar melhor com a questão das leis, conhecer a legislação. Verdade. Às vezes a gente acha, dá para fazer tal coisa, mas não é assim que funciona. Tem vontade de fazer, mas isso, tem então, que vir. Conhecer. Então, fazer uma trajetória, um caminho completo. Período que eu fui vice-prefeito também, junto com o doutor Valdir, que era o prefeito atual, o senhor que foi 5 vezes prefeito, uma experiência vasta, um médico bem conceituado. Então, eu aprendi bastante, aproveitei o espaço, aproveitei o tempo, aprendi muito, aprendi a trabalhar da forma séria que o ex-prefeito trabalhava e ter a inovação, ter aquela visão diferente, ir atrás, não ficar acomodado, que é o que a juventude, o que as pessoas novas, os empreendedores querem. E o mercado, a economia hoje pede isso, inovação, precisamos ir atrás. Quem ficar parado, fica para trás. Questão do orçamento, né? Eu perguntava para o prefeito sobre os desafios ali. A gente sabe, né, que a responsabilidade das prefeituras cada vez aumentam mais, né? Questões do Estado, questões da Federação, mas nunca dizem onde é que vai sair para o prefeito fazer, né? Nas mais diversas áreas. O que a gente pode achar de enfrentamento aí nesse 1 ano e 2 meses, prefeito, em relação aos desafios, questão do orçamento, por exemplo, como a gente falou agora, vontade de fazer todo mundo tem, mas aí chega na hora, como é que está isso? Realmente o orçamento é sempre a discussão, é a diária. A gente tem sonhos, mas precisamos construir os sonhos e ver se a realidade contempla cabe dentro do sonho. Isso. Então, o nosso orçamento hoje ainda é um orçamento bom. A gente tem uma grande parte dele que é oriundo à usina, a usina hidrelétrica. Então, o nosso município, felizmente, recebe uma boa quantidade de impostos, até a reforma tributária vir e tirar de nós. Pois é. Ela vem já aí na frente. Então já começou a valer agora, né? É um dos grandes desafios a gente inovar, buscar soluções, porque a partir de 2028 começa a cair e 2032 ela vem. Pois é. Tem o auxílio do Milton Matana lá, né? Da Máscara da Assessoria também. Matana trabalha conosco, nos orienta, nos informa. Tá lá. Mas é uma preocupação. No cenário atual, a Alpestre vai perder com a reforma tributária em torno de 16 milhões ano. Então isso é muito sério, muito grave. Estamos buscando novas alternativas. Hoje estamos trabalhando com projetos novos, projeto de turismo, inclusive, trazendo novas alternativas para poder não impactar tanto. Se a gente não buscar novas alternativas, aí sim vai ficar muito preocupante. A partir de 2032, principalmente, vai ficar praticamente inviável administrar
Não só a Alpestre, mas os municípios pequenos do nosso Brasil. A gente que é municipalista sabe, né? O dinheiro vai dar uma volta maior lá em Brasília e aí vai ter um conselho que vai decidir para onde é que vai o dinheiro. Né? Isso. É injusto, é um município gerador... Que gera o tributo. Do tributo não vai ficar com o recurso, vai ficar com Brasília, vai ficar com os municípios que têm mais população. Já é uma dificuldade, né? Isso aqui é um incentivo para não produzir. Parece que é um caminho inverso, é o contrário que se deveria. Concordo, prefeito, concordo, assino embaixo. Prefeito, a saúde pública, né, é sempre uma prioridade ali, principalmente ali nas campanhas, né? Como é que está a questão da saúde pública lá para melhorar o atendimento à população, prefeito? É um grande problema, uma grande dificuldade também dos municípios pequenos, a Alpestre não é diferente. É difícil ter especialidades em municípios pequenos, mas a gente tem muitas parcerias com outros municípios próximos, municípios vizinhos, cito Passo Fundo, Porto Alegre, próprio Porto Alegre, a gente traz muita gente para cá, Erechim, Frederico Westphalen, Rodeio Bonito, então tem uma parceria. Aqui que está a dificuldade, é muita correria, é muito caro na estrada. Imagina 450 quilômetros por muita despesa, então a gente tem uma despesa muito alta. Hoje estamos investindo em torno de 22% do orçamento com a área da saúde. Que é acima do exigido. Seria 15%, então estamos 7% acima. É um grande desafio para a gente diminuir isso. Não é fácil esse caminho. Às vezes você quer levar as especialidades para a tua cidade, mas é difícil, porque o profissional gosta de trabalhar num centro maior, onde tem mais recursos, onde tem população, onde tem gente, onde tem dinheiro. Então é uma grande dificuldade, mas estamos bem, a população está muito bem atendida. Fizemos no final do ano um levantamento e uma prestação de contas, onde o município com um pouquinho mais de 7 mil habitantes recebeu mais de R$1 milhão e 100 mil em medicamentos. A gente distribuiu na farmácia do município, onde a gente fez mais de 14 mil viagens, atendimentos que levamos paciente, então é mais que o dobro que a população. É verdade, como então, se um tivesse atendido duas vezes. Então, muitos foram atendidos por várias vezes. Então, a saúde nessa questão está sendo muito bem atendida. Temos bons profissionais, renovamos a nossa frota de veículos, ambulâncias, vans. Estamos, inclusive, agora adquirindo mais 2 vans novas, uma com emenda do nosso senador Luiz Carlos Reis e a outra com recurso próprio. Então, estamos sempre inovando, renovando a frota para dar segurança. É uma alternativa, dar segurança, frota nova, médicos, todos os PSFs têm. O município tem uma parceria muito grande com o hospital lá da Alpestre, onde repassamos 365 mil por mês para manter o hospital. Nem o município da região repassa nem a metade que isso. Isso desafio qualquer município. Pelo atendimento do Pelo município. Atendimento. O hospital é uma associação, de uma associação, ele não é municipal, mas é um município que banca, que ajuda para poder manter. Então, temos lá alguns clínicos, tem um bom atendimento, plantão médico, hoje as pessoas chegam, são bem atendidas, não se ouve mais reclamação de demora, de atendimento, é muito pouca fila mesmo. Então, a gente tem SFs, inclusive no interior do município, que é um interior bastante grande. Então, você faz de tudo para ter atendimento, médicos, dentistas, remédio. E as consultas para fora, quando não se tem no município, a gente tem, então, uma organização ali de agendamento para levar também os pacientes. O hospital de referência é Passo Fundo, prefeito? Isso, Passo Fundo, mais próximo. Que é o mais próximo. Quanto tempo fica de Passo Fundo? Fica 2 horas. 2 horas? 2 horas, 160 quilômetros. Melhor que trazer para Porto Alegre, né? É mais próximo, mas tem algumas especialidades que é aqui, né? Tem que ser aqui mesmo, né? Aí não é fácil para o município manter isso e menos para o paciente, que fica bem longe de casa. A questão dos idosos também, né? Isso. Pois é, os velhinhos às vezes precisam de mais atendimento e somos que tem que viajar mais, né? A gente hoje tem convênio com casas de apoio, hoje são 5 municípios, inclusive Porto Alegre tem também, inclusive com a Serviprev, aqui, Passo Fundo, Tenente Portela, Erechim e, se não me engano, a Sarandi. Então, são 5 municípios que têm convênio com casas de apoio, onde as pessoas, principalmente as pessoas de idade ou familiar, pode ficar lá, ficar de um dia para o outro, ou ficar descansando. Também é uma parte, é um investimento aí que o município faz para comodidade, um conforto um pouquinho
a mais, né, que já é tão sofrido, a pessoa que está indo fazer uma consulta. É verdade. E a gente tem o Brasil como um todo envelhecendo, né? E o Estado é uma boa notícia, as pessoas estão vivendo mais. O problema é também, né, o setor público manter a qualidade de vida. Tem que dar uma atenção especial para esse público que merece. Muito bem. Daqui a pouquinho a gente vai falar também, né, sobre a questão... Vamos falar agora sobre a questão da educação. Está falando a questão dos idosos, mas as crianças em creche, principalmente, começar no início, né? As crianças que estão com idade para ir para a creche, muitas vezes para as mães trabalharem. Isso, a educação da Alpestre, hoje eu falo com muito orgulho, que é uma das melhores também da região, está sempre recebendo as melhores notas do estado, sempre sendo premiada as nossas escolas. Estamos sempre entre as melhores escolas do estado com nota do IDEB. Então, da creche até todas as turmas aí que as pessoas estudam no município da Alpestre, na rede municipal, estão sendo muito bem atendidas. Inclusive, estamos com um projeto de uma nova creche, que já vai para licitação esse mês agora, e até o final do ano a gente quer fazer a reforma de uma escola na Vila Águas Claras, que é uma escola antiga que estava aí abandonada. Nós vamos recuperar essa escola, vamos abrir uma nova creche para oportunizar todas as pessoas, as mães principalmente, poder deixar com conforto seu filho, poder trabalhar, poder ter segurança. Então isso a gente está investindo muito. A educação da Alpestre está um investimento muito grande. Poucos municípios do estado têm notebooks para alunos do 5º ao 9º ano. Todos os alunos têm notebook para estudar em casa. Hoje temos o sistema o Aprende Brasil, que é para a escola particular. Muitas escolas particulares têm isso, e a Alpestre tem gratuito para os alunos. Temos o curso de inglês também, alfabetização em inglês, começando esse ano. É uma inovação, também um dos poucos municípios do estado que tem. A Alpestre tem. Estamos com todo o material, especializando nossos professores, e já está começando, então, a alfabetizar em inglês, que é gratuito na nossa rede de ensino municipal. Nossos filhos, inclusive, um exemplo, a minha filha estudou há um ano atrás, são 2.700 num semestre para fazer um curso de inglês. Lá é gratuito, então vai dar mais de R$5.000 por ano para fazer um curso onde vai ser gratuito na nossa rede de ensino. Uniformes, 5 peças de uniforme para cada aluno, todos recebem. Nossas escolas estão sendo todas reformadas, estão em boas condições. Transporte escolar de boa qualidade, adquirimos no final do ano passado, para iniciar esse ano, mais 3 ônibus novos. Então estamos bem. Nossas notas lá de satisfação, também fizemos uma pesquisa, final do ano, deu muita boa, deu em torno de 9. Então, uma nota boa, sinal que as pessoas estão satisfeitas com a nossa educação em Alpestre. Que maravilha, prefeito Rudimar Genton. A gente vai fazer um intervalo, em seguidinha a gente volta falando mais da nossa querida Alpestre, na região do extremo norte do estado. Um instante só. Estamos de volta com o programa Em Evidência na TV. Obrigado pela audiência, obrigado pelo carinho aqui pelo 575, pela Parabólica Digital Brasileira com sinal aberto via satélite para todo o país, e também, né, pelo 520 aqui para a região metropolitana e para mais de 11 milhões de gaúchos aqui no Rio Grande do Sul. Lembrando sempre que o programa Em Evidência na TV tem o apoio e o patrocínio de CDP Consultoria em Direito Público, Kaisermac. Mais da metade dos municípios do Rio Grande do Sul já optaram pelos produtos e equipamentos da Kaisermac. Iceberg Comunicação, muito além do que se vê, estratégia de comunicação para a política de verdade. Sintergues, Sindicato dos Servidores de Nível Superior do Rio Grande do Sul, e SPO Tecnologia. Conheça a Suzy, a inteligência artificial da SPO Tecnologia, que zera faltas em consultas e redefine o cuidado na saúde do seu município. Você também pode assistir esse programa no nosso canal lá no YouTube, se inscrever, ativar a notificação para receber as novidades, e os bastidores lá, @Revista em Evidência, lá no Instagram, né? Deixa eu mostrar aqui a revista física. Olha que linda a última revista aqui em Evidência, com o prefeito Rudimar aqui na capa. Deixa eu mostrar para vocês aqui. Deixa eu separar aqui que o prefeito aparece dentro também, ó. Olha aqui, o prefeito Rudimar
aqui na capa também. A revista está belíssima, olha só. E aqui dentro uma entrevista com um prefeito especial, né? Falando sobre a nossa FAMURS. A FAMURS é um endereço do municipalismo bem coordenado, né, prefeito? Aqui sobre a nossa querida FAMURS, olha ali, ó, deixa eu virar para o pessoal aqui. Está muito bem acabada, quero dar parabéns aí para o Lúcio, parabéns para o Chico, para toda a equipe da revista Em Evidência, aí está uma melhor que a outra. Essa aqui está particularmente sensacional, né? Gostei muito dessa última revista Em Evidência. A gente está conversando com o prefeito Rudimar Argenton, prefeito de Alpestre, que fica a cidade no extremo norte do Rio Grande do Sul, lá na divisa com Santa Catarina. O prefeito estava falando da questão das creches, antes importantíssimo, principalmente que a gente vê muitas mães trabalhando. Vou começar perguntando agora, prefeito, como é que a prefeitura tem incentivado o desenvolvimento econômico local, né? Especialmente no setor agrícola, né? Mas a gente pode falar também da questão burocrática quando as empresas querem se instalar no município, né? Que isso é um entrave muitas vezes. Como é que está essa situação lá em Alpestre, prefeito? Isso, esse é outro desafio. Como falamos, o nosso município ele é essencialmente agrícola. As nossas principais indústrias, às vezes você fala trazer indústria, trazer fábricas, mas nós temos as fábricas que é lá no interior. Nós temos a suinocultura, a avicultura, bovino leiteiro, um rebanho de gado muito grande. A Alpestre tem em torno de 40 mil cabeças de gado. Opa. A área territorial é propícia para isso. E tem a fruticultura também muito forte. Hoje vem se investindo muito forte mesmo na questão fruticultura. Empresas, inclusive da Serra Gaúcha, já descobriram lá, já vem há alguns anos procurando, comprando, estão se instalando agora. Estamos recebendo um projeto interessante de uma vinícola e a gente já tem a área, inclusive, adquirida, já compramos uma área que vai ficar para indústrias, não só para essa, para outras também, já estamos se preparando com isso. Inclusive, faz parte do planejamento desse ano, separar as áreas para as indústrias. Sim. E oportunizar que se faça o investimento. Mas não adianta apenas trazer a indústria se não tiver o produto. Então, nós estamos investindo também com muito equilíbrio. O Alpestre tem 10 patrulhas agrícolas divididas em associações, onde o município adquire a máquina, adquire retroescavadeira, trator de pneu, com implementos, equipamentos, e subsidia uma parte do valor da hora. Hoje, para o senhor ter uma noção, o produtor paga R$90 a hora trabalhada, que é muito menos que o custo do diesel. Tem gente que deixa o seu trator parado e usa a patrulha agrícola. E o município paga outros 90. O município paga a metade do custo das patrulhas agrícolas. No nosso entendimento, isso é investimento, é um grande investimento. E os números comprovam. Quando entramos lá atrás, que eu entrei como vice-prefeito em 2018, o nosso valor adicionado era em torno de 40 milhões de reais de nota que o pessoal tirava. Hoje, em torno de 180 milhões de reais. Então, ele aumentou muito. Isso está a prova aí do investimento. Iniciamos ali atrás, agora vemos investindo forte. Inclusive, estamos comprando mais um trator de pneu agora nesses dias. Trator gabinado para ir trocando. A gente vai substituindo o maquinário, quando vai ficando um pouquinho mais velho, começa a dar problema, para ter sempre bons equipamentos. Isso também é um diferencial. Isso ajuda a nossa principal indústria, que é a agricultura. E com isso o valor adicionado vem aumentando, vem melhorando muito. Hoje os filhos da agricultura estão se especializando para poder trabalhar na agricultura. Estão tendo oportunidade, estão ganhando dinheiro. Na minha opinião, hoje o interior dá mais dinheiro, ganha mais dinheiro do que a cidade. Mas é verdade. Qualidade de vida, onde as pessoas... Tecnologia. Não é como uma vez que era tudo a boi. Na nossa região era junta de boi, para quem conhece. É mesmo, perfeito. Isso, hoje não. Hoje entraram bons equipamentos e o município está fazendo sua parte. Bons programas de agricultura, onde o município paga 60%, é fundo perdido, por exemplo, em programas com a uva, com a laranja, com a fruticultura, com a recuperação do solo, com a compra de um palanque, todos com programas que as pessoas se inscrevem. Se for filho de agricultor e estiver cursando algum curso superior na área da agricultura, tem mais 20%. Opa! E se ele estudar na Casa Familiar Rural Regional, que é em Alpestre, ele paga apenas 20%. Ele ganha 80% de desconto. Então, imagina, é fundo perdido. Então, certo. São políticas onde a gente investe o dinheiro que é da população e devolve para a população para poder produzir mais
Isso que fortalece, com certeza, a nossa agricultura. Que maravilha! Eu que sou neto de engenheiro agrônomo, olha, é isso aí, esse é o caminho de deixar o jovem no campo, né? Aliás, a gente tem que, agora, a próxima pergunta ia ser sobre a geração de emprego e renda para os jovens de Alpestre, né? Porque tem essa saída, e agora eu acho que está revertendo, né? O pessoal reclamava que não tinha internet no interior lá e tal, né? Agora mudou, é só um trator desses, com GPS, com tecnologia digital, eu fiquei impressionado, na última Expo Inter eu fui olhar esses tratores, fiquei impressionado, tem até trator elétrico, gente, para vocês terem uma ideia. Realmente, eu sou filho da agricultor, trabalhei na agricultura praticamente a minha vida toda. Hoje, em uma semana com a máquina, você faz o que fazia um ano todo. Com os bois. Com os bois. E no manual, né, com uma equipe grande, uma família grande. Hoje as famílias são pequenas, você produz muito mais. E tem que aproveitar essas novas tecnologias. O senhor falasse da geração de emprego, é isso que a gente está fazendo. Estamos qualificando principalmente o nosso jovem para se tornar o sucessor da agricultura familiar, para ter o seu emprego. Falamos da Casa Familiar Rural, hoje tem 14 municípios da região que mandam alunos para a Casa Familiar Rural Regional de Alpestre. De Alpestre. São 4 casas no estado. Alpestre tem a melhor casa familiar rural do Brasil, não só do estado, do Brasil com certeza, é da Alpestre. Estuda e mora. Estuda e mora. É em Farinhas, Alpestre, um distrito, no interior do município, onde tinha uma escola estadual, uma escola que o estado fechou em torno de 3 anos atrás. O município assumiu a área, são mais de 6 hectares de área. Opa! Que tem, além da escola, uma baita estrutura. Para aprender na prática, né? Própria para a Casa Familiar Rural. E é lá o lugar dos jovens poderem estudar. Então, muitos jovens do município de Alpestre estão estudando, dos municípios vizinhos estão estudando, os prefeitos estão fazendo convênio, inclusive, com a Casa Familiar Rural, e com certeza quem não conhece, que venha conhecer. Tivemos há pouco tempo o nosso secretário Arthur, da Casa Civil, esteve lá visitando, acompanhando, almoçamos junto, conhecendo a Casa Familiar Rural, e ele ficou encantado, maravilhado com o que se tem lá. Novas tecnologias, lá realmente os alunos estudam, e é um regime de alternância, é diferente um pouco. Ele estuda uma semana na escola e uma semana fica em casa, colocando em prática o que ele aprendeu. Olha aí. Então são projetos realmente, projetos de vida, projetos na prática, onde aprende e coloca em prática na propriedade. E que já estão funcionando e que são realidade. Já estão funcionando, isso é lá para todo mundo conhecer. Só visitar Alpestre, lá no ponto extremo norte, vai ser um prazer conhecer e ver que tudo isso é verdade, esse é o caminho, é daqui que sai a educação, a especialização das pessoas. Precisamos gerar emprego e renda, mas para isso precisamos qualificar a mão de obra. Boa. Então precisamos hoje ter uma mão de obra qualificada, esse é o nosso intuito, qualificar a mão de obra, tanto na cidade como no interior. E as pessoas que trabalham na cidade têm também transportes, a gente tem 2 roteiros de transporte que o município paga, que ele vai de manhã, faz a volta no interior, traz na cidade e no final da tarde leva de volta. O município está pagando esse transporte que, na nossa opinião, aqui você fortalece um da família pode vir trabalhar na cidade, leva uma renda a mais. Nós não queremos que as pessoas saiam lá da sua propriedade. Que elas fiquem morando no interior. Isso é um dinheiro extra, um dinheiro a mais que entra no final do mês. As pessoas podem ficar lá, cuidar dos seus animais, cuidar da sua horta, ter uma boa qualidade de vida. E o município faz esse investimento, está dando muito certo, tanto que a Alpestre foi muito prejudicada com o êxodo rural há um tempo atrás, e hoje o caminho está começando ao inverso. Está começando a voltar mais gente, porque no último censo a estimativa era para ser um pouco mais de 5 mil habitantes, deu mais de 7. E a gente nota todo dia com pedidos de terraplanagem, de matrícula escolar, que as pessoas estão voltando. Então está saindo bem menos do que voltando. Isso é algo que estamos no caminho certo. Que maravilha, estou gostando, hein, prefeito? Que maravilha, hein? Muito bom. Prefeito, vamos fazer mais um intervalo aí, mas o pessoal de casa eu também sei que deve estar gostando muito também. A gente já volta em seguidinha conversando com o prefeito Rudimar de Alpestre. É um instante só.
Estamos de volta com o programa Em Evidência na TV. Obrigado pela audiência, obrigado pelo carinho. E não esqueça, né? O programa tem sempre o patrocínio e o apoio de CDP Consultoria em Direito Público, Kaisermac. Mais da metade dos municípios do Rio Grande do Sul já optaram pelos produtos e equipamentos da Kaisermac. Iceberg Comunicação, muito além do que se vê, estratégia de comunicação para a política de verdade. Sinterg, Sindicato dos Servidores de Nível Superior do Rio Grande do Sul, e SPO Tecnologia. Você tem que conhecer a Suzy, a inteligência artificial da SPO Tecnologia, que zera faltas em consultas, redefine o cuidado também na saúde do seu município. Confere lá o nosso canal no YouTube, Revista em Evidência, e os bastidores no nosso perfil do Instagram. Hoje, nessa edição, nessa segunda parte do programa de hoje, conversando com o prefeito de Alpestre, prefeito Rudimar Argenton, que olha, tá assim, ó, dando uma aula aí de administração pública. Prefeito, estou impressionado, estou louco para conhecer Alpestre já, viu, prefeito? 450 quilômetros lá, porque quero ver, principalmente essa escola rural aí, prefeito. Que outros municípios participam também, né? Outros, são 14 municípios que hoje têm alunos que estudam na Casa Familiar Rural de Alpestre. Que maravilha. Prefeito, a questão da área urbana, o prefeito comentava que a área rural não tem mais gente em Alpestre do que a área urbana. E a questão do acesso, né? Estradas, prefeito. Inclusive, muitas vezes também falando do transporte, eu vejo que no interior do estado tem aqueles ônibus ali 4x4 levantados para pegar também. É um desafio dos prefeitos que tem área rural, né? Muito grande aí. Como é que é essa questão da estrutura das estradas lá em Alpestre? Realmente, esse é um grande desafio, um dos maiores desafios da administração dos municípios pequenos são as estradas. São onde saem as críticas, não tem como a estrada estar 100% sempre. Agora, um exemplo, pegamos um verão muito chuvoso, que deu toda essa chuvarada em todo o estado. Quando vinha chuva, vinha forte mesmo, vinha 100 milímetros, 150 milímetros em poucos minutos e destruía a estrada. Mas assim mesmo estamos trabalhando forte, não adianta reclamar. A gente sabe que é o único argumento que a oposição sempre tem para reclamar, né? Falar mal do prefeito, da administração, são estradas, que não é só isso administrar. Mas estradas estamos fazendo com certeza e fazendo com qualidade. Inclusive estamos fazendo algumas estradas com britagem, fizemos duas agora há muito pouco, em torno de 20 quilômetros, e fizemos com brita, toda ela aberta sarjeta, aberta a estrada, um trabalho diferenciado que vai durar muito mais. Então, nesses locais, estamos fazendo com mais calma e bem feito. Com bueiros, com galerias, com britagem, fazendo com qualidade. Falar, cada um pode falar o que quiser. Nós temos convicção, o que a gente quer, e nós precisamos é melhorar a qualidade. Mas as nossas estradas, numa média, estão boas. As faixas principais estão boas. Estamos ali com a equipe, nossa equipe de obra, que são heróis para trabalhar em um lugar que não é o nosso, que é uma área territorial muito grande. Está trabalhando firme. Estamos terceirizando também alguns equipamentos, porque não consegue apenas com equipamentos próprios dar conta. Tem temporadas que o tempo corre bem, que é mais tranquilo, mas um ano como esse, que foi bem adverso, a dificuldade é maior. Mas o trabalho está sendo feito. Dá para dizer que 80% já das nossas estradas conseguimos recuperar nesse início de ano. Não tem nenhuma estrada que não tenha acesso, que hoje não consiga tirar a produção ou o transporte escolar não chega. Aí, ó, então, isso é importante, é o mais importante. São pequenos fatos isolados, dá um barinho aqui, dá um probleminha ali, mas isso a equipe vai, já resolve. Então, hoje a gente tem tranquilidade, pode dizer, em qualquer canto do município, que olha que eu conheço todos os cantos do município. É nascido em Alpestre? Nascido em Alpestre. Nascido e criado em Alpestre. Sempre fiquei em Alpestre. Duas vezes vereador e 2 vezes vice-prefeito. Conhece, né, prefeito? Isso aí. Em 2018, tá nessa trajetória uma coisa interessante. Eu fui prefeito em 2018, mas sem ser eleito. Como assim, prefeito? Ali eu estava vereador e foi afastado antigamente, prefeito, vice-prefeito. E aí, pessoas que não souberam aproveitar a oportunidade, fazer o bem para o município, foram caçados, inclusive, infelizmente, por corrupção, que foi um fato muito triste. Ficou uma mancha no município de Alpestre. O maior desafio foi quando eu entrei em 2018, foi recuperar a credibilidade do município. E hoje, graças a Deus, temos credibilidade. Ali também me deu experiência. Estava como vereador, presidente da Câmara. E aí tem que assumir. Tive que assumir, final do ano, me licenciei para concorrer a vice-prefeito, aí não consegui voltar mais para a Câmara de Vereadores. Já assumiu como vice-prefeito. Então, a carreira seguiu em frente, mas isso nos deu experiência, oportunidade.
e experiência de fazer o certo, fazer com coragem, fazer o certo. É para isso que o povo nos elegeu, para fazer o bem e fazer a diferença. Se não fosse para fazer a diferença, era mais fácil se omitir, ficar lá apenas na Câmara de Vereadores ou ficar em casa. Mas quando temos a oportunidade, precisamos fazer a diferença e fazer o correto. Vou aproveitar essa parte, então, prefeito, falando sobre a questão da transparência, né, e do diálogo com a população. A gente brinca aqui que cidades, né, Porto Alegre é maior, mas cidades do interior do estado, o pessoal quando reclama não vai bater lá no Palácio Piratini, aqui nem lá em Brasília, né? Ele vai bater lá na porta do prefeito, lá todo mundo conhece o prefeito, inclusive tem telefone do prefeito. Como é que é essa relação com a população e a transparência também, né? É importante falar isso aí, o prefeito relatou essa questão do afastamento no passado de alguns administradores. Como é que é essa questão da transparência e da relação com a população, prefeito? O município pequeno é muito direto. A gente está todo dia em contato com a população. Eu até gostaria de estar mais, mas às vezes o gabinete, o compromisso, as viagens não deixam a gente estar sempre. Mas nos finais de semana a gente vai no almoço da comunidade, está com a população. O galeto da igreja. Isso aí, estamos sempre juntos. Eu tenho que eu sempre gostei disso, da transparência, principalmente prestar contas. Seguidamente, toda semana a gente faz um vídeo, tal obra está aqui, estamos fazendo isso, foi investido tanto, o dinheiro é do povo, saiu daqui e foi para lá. Então a gente faz muito isso, trabalha com muita transparência. Prestação de contas. Quando você vai tomar uma decisão, principalmente para uma comunidade, a gente faz uma reunião na comunidade. Importante. E quer ver se a comunidade realmente quer isso. É mesmo? E depois, quando a gente inaugura, vai lá novamente. Para perguntar se faz de preferência com um churrasco junto, que não é só da reunião que as pessoas gostam, né, e vivem. Então a gente vai lá, confraterniza e ouve a população. Isso você tem uma forma mais leve para trabalhar, as cobranças são bem menores, a gente é muito aberto para o diálogo, é uma maneira de trabalhar. E sabe o que o povo está precisando? Isso, eu tenho essa facilidade, a gente se criou no meio do povo, sempre participando do futebol, jogando futebol nas comunidades do interior, participando das cavalgadas que a gente faz todo ano, inclusive esse ano tem de novo a abertura Semana Farroupilha. Já fui ano passado, vou de novo, fico lá 3, 4 dias, a gente vai em todas as comunidades, pernoita. De cavalo? Isso aí. A cavalo. Canta um pouco, toma uma cervejinha. Come uma carne? Come uma carne e dialoga com as pessoas. Não é apenas passeio, apenas confraternização, é trabalho também e é importante, as pessoas se sentem bem estar do lado do político, do lado do administrador. Então, essa questão da transparência lá é muito transparente. A gente trabalha olhando no olho. Que maravilha, prefeito. A gente já está quase terminando o programa, falando então na questão da cavalgada do turismo. O prefeito falou lá no início da entrevista, né? Isso é importante. 2 minutinhos aí, vamos atrair gente lá como eu, assim, para comer um churrasco lá na igreja, lá como é que é, do lado, lá no galpão, lá do lado da igreja, lá, prefeito? Lá temos a nossa Oktoberfest, no mês de outubro, que é um dos pontos turísticos, né? O pessoal vem muito, a nossa região a gente está muito bem vista, inclusive esse ano vamos fazer a grande Oktoberfest, uma feira da agricultura familiar, comércio, envolvendo toda a sociedade. Vai ser de 8 a 11 de outubro, nossa grande Oktoberfest, com a feira da agricultura familiar, feira da indústria, do comércio, então vai ser aquele evento. E agora dia 12 de abril, vamos ter uma rústica tradicional comemorando o aniversário do município, 62 anos de município, Olha que é o dia 13 de abril, mas vai ser na segunda-feira, então vai ser no dia 12 o nosso evento. Já fica o convite. Vai ser aquele costelão. Costelão de pé, aquele do meio boi, né? No chão, ponta de peito e tudo, de pé lá no chão. Feito no chão. Então, são sempre feitos em torno de 1.200 almoços para as pessoas. Tem uma rústica tradicional, muito bem organizada pelo nosso amigo Gregório Lavandowski. Ele é alpestrense, hoje mora em Bento Gonçalves, um recordista sul-americano. Sempre organiza, inclusive, a Maratona do Vinho. Então, é muito conhecido. Ele que organiza a nossa rústica. Começa de manhãzinha, crianças, jovens, adultos, idosos, todos correm. Ao meio-dia, aquela confraternização e à tarde continua. Falamos em turismo, um dos pontos principais que eu estou vendo, que é um projeto futuro, realmente é o turismo em alpestre. Alpestre hoje
não tem investimentos ainda, tem poucos investimentos, mas tem tudo para ser investido. Então, a oportunidade está lá. Temos as belezas. Brinquei há poucos dias com um amigo, a gente tentou a vida toda levar o desenvolvimento, indústrias, não conseguimos, é difícil levar, levamos pouco, mas lá tem a tranquilidade. Então, hoje a gente tem a tranquilidade, qualidade de vida, para apresentar para as pessoas. Estamos investindo em infraestrutura, projetos de prainha na beira do lago, projeto de infraestrutura, acessos bons, água potável, estamos levando muito. Em todo o nosso interior do estado, hoje mais de 60% do interior já tem água potável em casa. E nós queremos chegar em 100% das famílias, é um dos nossos projetos pilotos. Um investimento importantíssimo, estamos fazendo acesso asfáltico entre Alpestre e Santa Catarina, com recurso próprio. Não recebemos ajuda do governo estadual nem federal, mas não desistimos assim mesmo. Fizemos o projeto, estamos bancando, hoje estamos com financiamento, inclusive. Dos 18 quilômetros, 6 quilômetros já foram feitos, com a duplicação de uma ponte para levar segurança, e os outros 5 quilômetros da próxima etapa já estão licitados. E na próxima semana a obra começa com força. Pretendemos chegar até a divisa de Santa Catarina para desenvolver o turismo, desenvolver tudo o que tem de bom no nosso município e ter um acesso que liga estados. Maravilha. Prefeito Rudimar, muito obrigado. Rudimar Argenton, prefeito de Alpestre, por conversar com a gente aqui, tá bom? Tenho certeza que o pessoal gostou e eu vou lá visitar o município e conhecer também, tá bom, prefeito? Obrigado a vocês. Fica o convite, Alpestre sempre de portas abertas para receber o Rio Grande e o nosso Brasil. Olá, estamos de volta com o programa Em Evidência na TV, aqui pela Masper TV. Sempre lembrando, né? Estamos aí no canal 575, pela Parabólica Digital Brasileira, com um sinal aberto via satélite para todo o país, pelo 520 aqui para o estado, para mais de 11 milhões de gaúchos e aí para todo o planeta, aí pela plataforma digital de sua preferência. Lembrando sempre que o programa Em Evidência na TV tem o apoio e o patrocínio de CDP, Consultoria em Direito Público, Kaisermac. Mais da metade dos municípios do Rio Grande do Sul já optaram pelos produtos e equipamentos da Kaisermac. Iceberg Comunicação, muito além do que se vê. Estratégia de comunicação para a política de verdade. Sinterg, Sindicato dos Servidores de Nível Superior do Rio Grande do Sul, e também a SPO Tecnologia. Conheça a Suzy, a inteligência artificial da SPO Tecnologia, que zera faltas em consultas e redefine o cuidado da saúde do seu município. Nos acompanha também no nosso canal no YouTube e, é claro, lá no nosso perfil no Instagram. Lembrando sempre que esse programa também conta com o apoio da nossa FAMURS, né? Quando o município se fortalece, todo mundo cresce. Na política e nos negócios, quem faz está em evidência. Aliás, falando em negócios, a gente está recebendo hoje o presidente, o CEO da Masper Assessoria, Milton Matana, e também presidente aqui da Masper TV. Presidente Milton, seja muito bem-vindo, obrigado pela participação mais uma vez. Obrigado, Cláudio, é uma satisfação voltar aqui, falar no programa Em Evidência contigo e para a revista Em Evidência do nosso amigo Lúcio. Muito bem. Presidente, vamos começar falando sobre, o pessoal conhece aqui na TV o presidente Milton Matana por ser presidente da Masper TV, né? Mas antes da Masper TV tem a Masper Assessoria. E agora tinha também o Instituto, que o presidente era do Instituto Masper. Agora, não, pelo que eu sei, não é mais presidente do Instituto Masper. Vou começar pela Masper Assessoria. Há quantos anos já de assessoria tributária dos municípios? Conta para nós, presidente. Então, Cláudio, nós começamos com o concurso público em 1991. Opa! Então, foi concursado na Prefeitura de Estação. É mesmo? Pertencia a Getúlio Vargas, né, na época. Em 1993, surgiu a primeira demanda para assessoria tributária no município vizinho. Então, desde 1993, a gente trabalha com assessoria. Então, são 33 anos de assessoria tributária para os municípios. Que maravilha! Pegou a época lá no início, lá um pouquinho antes do Plano Real, aquela época mais ou menos ali, né, presidente? Olha, estava tumultuado aquela época. Nós pegamos a época, Cláudio, que não existia computador. Nas prefeituras, assim, era difícil. Na prefeitura que eu trabalhava não tinha. Máquina de escrever? A gente batia
a máquina, como dizia, bate a máquina. Bate a máquina. Né? Então, os recursos para a Secretaria da Fazenda, tudo era feito no papel. A gente recebia dos contadores, das empresas, as guias em papel e trazia para Porto Alegre em papel para entregar na divisão de tecnologia e informações fiscais aí da Secretaria da Fazenda, para que fosse apurado o índice de ICMS. Houve uma evolução muito grande ao longo do tempo e, naturalmente, que a gente, com a assessoria, também teve que evoluir, né? Tá certo. Depois nós vamos falar sobre a nota fiscal eletrônica também, que eu sei que o presidente tem uma opinião interessante sobre essa questão, aí principalmente para o agricultor do interior do estado. Presidente, só para eu entender, aí era funcionário público. Hoje em dia todo mundo quer ser funcionário público. O presidente fez o caminho inverso, era funcionário público concursado e aí passou para a iniciativa privada, foi isso? Exatamente, Cláudio. Eu fiquei durante um tempo, enquanto eu conseguia atender o primeiro município, depois foram 2, depois 3, depois 4. Quando eu cheguei nos 4 municípios, eu já era secretário da Fazenda lá do município de Estação. E atendia 4 municípios. A partir daquele momento, não deu mais para conciliar as duas coisas. Sim. Então, eu tinha que optar. Ou eu sou concursado, ou eu vou tocar só assessoria tributária. Então, eu optei por me desligar do concurso público e trabalhar só com assessoria tributária para os municípios. Mas aí tem a coragem, hein? Eu acho que existe uma coisa na vida da gente que se chama teto e aonde você quer chegar. Então, desde o início da minha vida, eu sabia que eu, sendo filho da agricultura, eu não queria ficar na agricultura. Perfeito. Não era para mim, eu nunca gostei muito do cabo da enxada. Aliás, tem cada lição agrícola da família do Milton, lá da mãe do Milton, então é muito bacana. Então você pensa, olha, eu preciso sair daqui, eu preciso ir para um outro lugar. E fui arrumar um emprego numa cooperativa. Lá eu bati no teto, como eu digo, chegou num ponto que não dava mais também, aí fui ser vendedor. Aí, bom, o concurso público é uma grande saída, então vamos fazer o concurso público. Só que dentro do concurso público você também está limitado a um teto. E se você pensa em crescer, em fazer coisas diferentes, você tem que abrir mão de algumas coisas também. É o que eu sempre falo nas palestras no interior, para os professores, para as pessoas que estão descontentes com o salário do professor, que estão descontentes com o salário que ganham nas prefeituras. Poxa, se você é bom e se você acha que você merece mais, e eu sei que tem funcionários públicos que ganham pouco, tá? Mas, quando você fez o concurso, você aceitou aquilo. Já estava lá determinado. Já estava lá. Então, se eu mereço mais, eu tenho que procurar mais. Tá? Então, se não existe maneira de eu crescer dentro daquele município, eu tenho que sair dele. Isso é o teto das pessoas. Então, se você sabe que ali você não vai passar daquele teto, você não vai subir mais na tua carreira, tem que mudar de profissão, mudar de local, procurar fazer novos concursos, se aperfeiçoar, ler. Agora, a gente não pode ficar só se queixando. Ficar se queixando e ficar em casa dormindo. Aí não vai resolver a vida de ninguém. Muito bem. Mas não nasceu onde fez o concurso, presidente? Não, eu nasci no interior de Sertão, numa comunidade chamada Santo Antônio, no interior de Sertão. Que maravilha. Fica a quantos quilômetros aqui de Porto Alegre? 350 quilômetros, mais ou menos, de Porto Alegre, né? Opa! Imagina. É um pouquinho distante. Um pouquinho distante. Não, eu fico perguntando isso porque, pela questão logística, né? Como a gente estava falando antes, não tinha... Hoje a gente tem internet, tem tudo, né? Na época, era tudo feito na máquina de escrever. Aí surgiu a Masper Assessoria e foi indo, né? Foi crescendo à medida que um município... indicava o outro para mais pela assessoria? Como é que foi isso? Isso. Enquanto eu era secretário da Fazenda lá do município, eu vim para uma reunião em Porto Alegre e acabei participando aí do Conselho de Secretários de Fazenda e acabei me tornando presidente do Conselho de Secretários de Fazenda, junto à FAMURS. E à época tinha o Flávio Lamel, né, prefeito de Victor Greff. Olha só. E o prefeito, na época, nos encontramos aí na FAMURS e ele disse, olha, eu estou com um problema lá e tal. Eu disse, olha, prefeito, acho que eu posso resolver. E aí vem a questão do desafio, Cláudio, porque assim, se você pode resolver, ele me disse, então você vai lá e resolve o meu problema e depois você trabalha comigo. Claro. Mas primeiro você vai ter que trabalhar de graça e resolver o problema. Eu fui lá, resolvi o problema, conseguimos ganhar aquele recurso para o município de Victor Greff.
E trabalhei depois 7 anos com o Flávio, que é meu amigo até hoje. Inclusive, né, eu entrevisto aqui, a gente vai falar depois, né, sobre a Masper TV, que a gente tem uma missão muito bacana aí. O presidente Milton colocou, né, na Masper TV um conceito diferente de televisão e a gente tem visto isso e eu acho que o pessoal se demorou para entender, está entendendo. Graças a Deus, muito bem esse conceito aí de mostrar o Rio Grande do Sul, mostrar o lado positivo dos municípios. Né? Eu entrevistei, o pessoal está lá no YouTube, no RS em Pauta, Cerro Grande agora, o prefeito de Cerro Grande também. Anotei até aqui umas colinhas aqui para algumas nomenclaturas, a gente vai falar sobre legislação daqui a pouquinho. Mas a questão justamente é essa de resolver os problemas, né? Eu vejo também que tem assessoria da FAMURS também, que é a nossa federação das associações, né, dos municípios do Rio Grande do Sul, que também tem uma assessoria da Masper. Isso, a gente está na FAMURS há 20 anos. Então já temos uma longa caminhada e atendemos praticamente todos os municípios do Rio Grande do Sul pela FAMURS. Através da FAMURS. Isso. Diretamente pela Masper Assessoria, em torno de 100 municípios. Hoje a gente atende do Rio Grande em qualquer canto, né? Hoje a gente tem Chuí numa ponta, temos Itaqui na outra, temos Alpestre lá na divisa com Santa Catarina, Mampituba aqui, né? Na outra divisa aqui do Rio, Mampituba. Então, não existe distância para a gente, né? O importante é levar esse conhecimento e mostrar para os municípios que é possível fazer diferente com uma boa gestão, com boas técnicas, com boas práticas. É possível, sim, os municípios aumentarem suas receitas. Pois então, inclusive, né, a gente pode ver que o presidente Milton Matana, ele vai aonde o trabalho está, inclusive onde não tem estrada asfaltada, né? Como eu estava vendo esses dias lá nos stories. Até isso, presidente, vai onde não tem asfalto. Nós ainda temos alguns municípios que não chegou acesso asfáltico, mas não tem problemas. Quatro Irmãos, Cerro Grande do Sul, são exemplos de municípios que ainda não tem nenhum tipo de acesso asfáltico e a gente atende tranquilamente. Não tem distinção de tamanho nem nada. Não, o importante é que o prefeito, né, a administração pública nos queira lá. E também, outra coisa, Cláudia, a gente trabalha para o município. Sim. E é importante sempre que o gestor público ele tenha esta consciência de que a assessoria ela não trabalha para um partido político. Ela trabalha para o município e que ele é gestor por 4 anos ou por 8 anos, mas a gestão, o partido político passa e o município fica. E isto falta uma conscientização aqui, né, às vezes para os municípios, para o Estado e até para o Brasil, de que as pessoas passam, os partidos passam, e às vezes a gente torce muito no município, no Estado e na União, por partidos políticos, e não torce a favor do povo, de quem realmente, para quem realmente o Estado deve ser feito. Para quem paga um imposto. Inclusive, a gente tem falado, presidente Milton, é muito interessante, porque eu converso com os prefeitos e muitos sem saber até o final da entrevista qual partido é. E o pessoal de casa não está preocupado com isso, ele está preocupado com a escola, está preocupado com o asfalto, está preocupado com o posto de saúde. A maioria dos municípios, se você me pedir hoje, dos 100 municípios, quantos você sabe de que partido são? Realmente não sei. Talvez 2, 3 que são mais identificados assim, mas a maioria dos prefeitos eu não sei de que partido são, porque eu falo para o município, falo para o gestor e não para o partido político. Muito bem. Bom, a gente já está chegando incrível, né? Não comecei nem a lista de perguntas aqui para o presidente Milton Matana. Deixa eu mostrar aqui, temos 2 minutinhos, mostrar a revista Em Evidência, aqui inclusive, né, com o presidente Milton na capa, está aqui, ó. Deixa eu mostrar aqui a revista Em Evidência com o presidente Milton Matana, né? Aqui na capa e aqui uma matéria, dentro aqui uma matéria especial com o presidente Milton Matana. Depois tem uma outra revista, inclusive essa aqui eu apareço aqui também junto numa entrevista de uma outra emissora. Mal sabíamos nós que íamos trabalhar juntos, né? Ainda bem, sou muito feliz aqui na Masper TV. Daqui a pouquinho a gente vai voltar então falando sobre legislação, sobre a questão tributária, administração dos municípios e muito mais. Não sai daí que a gente já volta em um instante só.
Estamos de volta com o programa Em Evidência na TV, aqui pela Masper TV, sempre agradecendo a sua companhia e o seu carinho aí pela parabólica digital brasileira, sinal aberto via satélite para todo o país, 575-520, aqui para mais de 11 milhões de gaúchos no interior do Rio Grande do Sul e aí, né, para todo mundo, através da plataforma digital de sua preferência aí para os internautas. Lembrando que o programa Em Evidência tem o patrocínio e o apoio de CDP Consultoria em Direito Público, Kaisermac, mais da metade dos municípios do estado já optaram pelos produtos e equipamentos da Kaisermac, Iceberg Comunicação, muito além do que se vê, estratégia de comunicação para a política de verdade, Sinterg, Sindicato dos Servidores de Nível Superior do Rio Grande do Sul e a SPO Tecnologia, né? Conheça a Suzy, a inteligência artificial da SPO Tecnologia, que zera faltas em consultas e redefine o cuidado na saúde do seu município, né? Você também pode assistir o programa no nosso canal no YouTube e no nosso perfil lá no Instagram. Lembrando também da nossa FAMURS aqui, que apoia aqui o programa, né? Na política e nos negócios, quem faz está em evidência e você já sabe, né? Quando o município se fortalece, todo mundo cresce. Hoje recebendo o presidente da Masper Assessoria e da Masper TV, e Milton Matana, falando justamente sobre a administração nos municípios. Presidente Milton, a gente não pode deixar de falar na nossa emissora aqui, né? Falando em municípios, depois eu quero voltar para a questão da administração, da legislação, inclusive, né? Mas antes, só para falar para o pessoal, o presidente Milton aqui criou a Masper TV, ali estreou no dia 12 de 12, né, de 2023. A gente já está chegando aí no terceiro ano, completando já, seguindo no terceiro ano, com uma missão justamente de fazer um jornalismo positivo, mostrando o que o interior do Sul tem de melhor. Casualmente tivemos umas enchentes depois, mesmo assim mostramos o lado da reconstrução, continuamos mostrando, quando todo mundo estava mostrando, né? Só a tragédia, a gente estava mostrando a recuperação já se adiantando, depois o pessoal foi atrás. Que ideia bacana, hein, presidente? Eu acho que a Masper TV, ela vem mais como uma missão e não como um negócio. Fazer TV hoje no Rio Grande do Sul, começar do zero, você tendo a concorrência que você tem, com canais já consolidados, né? Aqui dentro do estado, é uma missão. É uma missão e é uma missão bem difícil. Depois da Masper TV, surgiram outros canais. Verdade. E tal, mas a gente manteve um foco. O nosso foco aqui é mostrar a verdade, a realidade, um jornalismo sem fanatismo. Então, todos aqui têm a mesma orientação. A gente mostra a verdade, mostra que está acontecendo a guerra, a gente mostra que acontecem acidentes, a gente mostra a violência que existe contra a mulher, contra o ser humano, contra os animais, mas de uma forma sem exposição demasiada, sem querer ganhar o clique aquele em cima da desgraça dos outros. É mais importante para a população você levar aquilo que possa mudar alguma coisa na vida da pessoa, possa alterar alguma coisa, o que é positivo para você. Você ver uma pessoa sangrando, você ver uma pessoa morrendo, você ver um animal em péssimas condições, não vai mudar a vida. E eu tenho uma opinião, Cláudio, muito pessoal em relação à violência, por exemplo, contra a mulher, que a gente já tem muita escolinha do crime na televisão. E tem algumas coisas que, muito divulgadas, nos mínimos detalhes, dá ideia para louco. Mas concordo perfeitamente. E nós não estamos aqui para sugerir para as pessoas como fazer. Nós temos que combater sem demonstrar e sem servir de exemplo. Olha, meu filho, fulano de tal fez desse jeito. E o que a gente tem visto é que muita coisa que as redes de comunicação e até a internet, né, tem mostrado, isso se replica. Então, a pessoa fez determinado ato violento que é demonstrado nos detalhes e logo depois você vê outra pessoa fazendo a mesma coisa. Igualzinho. Então, a gente pode dizer que está acontecendo e a gente precisa tratar disto, mas sem dar exemplo. Muito bem, muito bem. Presidente, a gente tem a situação, voltando à questão
da gestão dos municípios, né, de mostrar, a gente tem o turismo aqui também, voltando à questão das enchentes, que mostramos ali a reconstrução antes de outras emissoras, me lembro bem na época. Inclusive o presidente, por andar pelo interior do estado, a gente teve queda de estradas ali, interrupção de estradas, o presidente dava as alternativas ali, presidente, até isso, mais do que o pessoal aqui, a gente ficava olhando, caiu lá em Lajeado, caiu não sei onde, o presidente, não, mas aí dá para ir por aqui, por ali e tal, até isso, né, presidente? A gente conhece o interior do Rio Grande do Sul, praticamente todos os municípios. É difícil algum município que a gente já não tenha passado por lá. Mas a ideia hoje, e visando agora o futuro dos municípios, nós temos uma reforma tributária que está em prática. Pois é, já está acontecendo. Está acontecendo. E o turismo, ele é talvez o grande impulsionador dos pequenos municípios nesse momento. Claro que não é só o turismo, sim, mas é uma saída para os pequenos municípios. Então, o que a gente tem dito, Cláudio, é que existe uma virada de chave neste momento. Nós estamos passando, durante 20 anos, 30 anos, a gente vem ensinando as pessoas, esses 33 anos de Masper Assessoria, eu venho ensinando aos prefeitos que você tem que investir para melhorar a renda per capita da tua população. O que era investir? Era você construir um chiqueirão, você construir um aviário, perfeito, você trazer uma indústria, porque isto gerava o tal do VAF. O VAF e o depois eu quero saber o que é o FPM e o que é o VAF em primeiro lugar. O VAF é um valor adicionado fiscal, que é a diferença entre as entradas e saídas, ou um PIB, né, que é um produto interno bruto do município. Perfeito. Então, a gente sempre pensou em aumentar o valor adicionado fiscal do município. Isto até este ano, o ano que vem. Só que esse valor adicionado fiscal, a partir de 2029, ele começa a cair fora. Opa. 10%, depois 20%, 30%, 40%. Em 2033 não existe mais valor adicionado fiscal. Toda a distribuição vai ser pelo critério população, 80% pelo critério população. Então, tu pensa, Cláudio, um município que tem lá 1.800, 1.400, 1.280 municípios. Cerro Grande, 2.500. Então, estes municípios, eu gosto de usar alguns exemplos. Você tem lá Aratiba, que tem hoje um superfaturamento porque tem uma geração de energia elétrica. Tá. Que vai perder 80% da sua receita de ICMS. Mas também eles estavam ricos e fizeram asfalto até no interior. Sim, tá, mas você construiu uma máquina pública em cima daquela receita. Perfeito. Agora, você perde aquela receita ao longo dos 45 anos próximos, depois de 33, mas você tem que readequar a tua máquina pública. Pior que isso é você pegar lá um exemplo de Muitos Capões, que tem menos de 2.000 habitantes. Então, lá você perde de 22 milhões, cai para 5, tu perde 17 milhões. E eu não tenho de onde recuperar em Muitos Capões, porque não tem população. Se eu não tenho população, não tem consumo. E a política, mas você vai compensar com o consumo, vai ter uma alíquota sobre o consumo. Mas não tem como compensar com 2.000 habitantes. Não tem muita gente para consumir. Alvorada se beneficia, Porto Alegre também, porque tem bastante população. Mas o pequeno município não tem como. E eu tenho dito de uma forma clara que, no meu entendimento, daqui a 15, 20 anos, no máximo, a gente vai ter em torno de 40 municípios que vão ter sérias dificuldades de se manter como municípios dentro do Rio Grande do Sul. Estou entendendo. Porque eles têm muito pouca população e toda a economia está baseada no a agropecuária, né? Sim. Que gerava um valor adicionado que me dava um retorno de ICMS. Agora, todo o retorno vai se dar por população, e essa população não existe. Tem 40 e poucos municípios que têm menos de 2.000 habitantes no Rio Grande do Sul. Se for baseado no consumo, quem é que vai consumir? Exatamente. Então, aí fica aquele desafio que a gente começou falando, o turismo. Sim. Tem alguns municípios que até têm um pouco de vocação turística. Mas não são todos. Mas não dá para dizer que o turismo vai ser a solução para todos esses 40 e poucos municípios. Então, nós realmente vamos ter que readequar e talvez alguns desses municípios voltem a fazer parte do município mãe.
Ah, pode acontecer essa possibilidade? Pode. Sim, porque senão vai ser fadada a miséria, né? Sim. Vamos ser claros aqui, né? Não tem como você sustentar prefeito, vice-prefeito, Câmara de Vereadores, secretários, escolas municipais, postos de saúde. Mas vamos lá, que fique bem entendido que a MASP, a gente não quer o fim dos municípios. Sim. E sempre que eu posso, eu digo, vocês não conheciam a realidade daquela comunidade antes da emancipação. Se você for lá em Quatro Irmãos, antes da emancipação, você vai ver que não tinha posto de saúde, Sim. que eram abandonadas as estradas, Sim. as coisas eram muito relapsos e muito mais difícil para quem vivia lá. Então, a emancipação trouxe desenvolvimento para esses pequenos municípios. Trouxe uma realidade para a população em saúde, em educação, muito melhor, em estradas, muito melhor. Mas, infelizmente, quem fez a lei não se baseou lá numa lei que deu certo na França, por exemplo, que as pessoas usam como exemplo. A lei deu certo na França. É que o Brasil e a França são semelhantes, Cláudio. Você pega Rio Grande do Sul e Ceará, você pega Rio Grande do Sul e Amazonas, são realidades totalmente diferentes. Então, o que faltou para o gestor, para quem fez essa lei, é a capacidade de dizer o seguinte, Cláudio, olha, vamos botar então 50% pelo peso populacional para atender a demanda dos grandes municípios, mas vamos deixar os outros 50% para que cada estado faça a sua legislação, ou 30% para que cada estado faça a sua legislação, porque são realidades totalmente diferentes, são realidades distintas que precisavam ser trabalhadas. Então, aqui no Rio Grande do Sul, se você pegar aqui a realidade de Porto Alegre, desta região central, e a realidade de São José do Norte, de Tavares, de Mostardas, é outra realidade. Lá nós temos extração de madeira, aqui nós temos indústria. Se tu for a Caxias, é indústria. Se você for lá para cima, lá na zona da produção, nas missões, nós temos um outro tipo de cultura. Então, eu preciso que o Estado faça essa legislação, para que a coisa fique bem entendida. E você vê, para mim, o cúmulo de quem fez isto é você tirar, por exemplo, e deixar 5% para a proteção ambiental. Talvez lá na Amazônia seja essencial, mas aqui... Mas aqui no Rio Grande do Sul, nós temos municípios que têm 50 km² e municípios com mais de 4.000 km². O que nós tínhamos na legislação estadual? 7% era para a área dos municípios. Então, se tu pegar Rosário, Santana do Livramento, Itaqui, Alegrete, esses municípios, com esses 7%, eles conseguiam manter estradas, buscar alunos do transporte escolar, fazer educação, porque eu tenho 7% da distribuição do dinheiro onde eu possa fazer isso. Agora, é 5% para a mata e 0% para a área do município. Então, se eu tiver um município com 50 km² e tiver uma área de proteção ambiental, ele vai ganhar dinheiro. E aqueles que têm 4.000 km², se não tiver área de proteção, ele não vai ganhar nada. Então, realmente... tem coisas na lei, nessa reforma tributária, que foram feitas por pessoas despreparadas, no mínimo, despreparadas, e sem conhecer a realidade do Brasil inteiro. Está faltando legislação. Está faltando é deixar que descentralizar. Descentralizar. O contrário que está acontecendo. Não precisa vir de Brasília me dizer quanto por cento eu tenho que distribuir e como eu tenho que distribuir aqui no Rio Grande do Sul. A gente tem que dar autonomia para os estados e para os municípios poderem trabalhar. Sob pena de todos os prefeitos terem que migrar a Brasília com o pirezinho na mão pedindo esmola para o presidente. Mais ainda, né? Mais ainda. Presidente Milton, a gente já volta. Eu sei que você está gostando também. A gente vai fazer um intervalo, mas não sai daí. Tem mais um bloco aí para a gente conversar sobre esses e outros assuntos com o presidente Milton Matana. Um instante só.
Estamos de volta com o programa Em Evidência na TV. Seja muito bem-vindo se você se conectou agora pelo 575, aí por esse Brasilzão afora, aí pela Parabólica Digital Brasileira e também pelo 520, aqui pela Claro TV, aqui para todo o Rio Grande do Sul e na plataforma digital de sua preferência, né? Lembrando sempre que o programa Em Evidência na TV tem um patrocínio de CDP Consultoria em Direito Público, Kaisermark, mais da metade dos municípios do estado já optaram pelos produtos e equipamentos da Kaisermark, Iceberg Comunicação, muito além do que se vê, estratégia de comunicação para a política de verdade. Sintergues, Sindicato dos Servidores de Nível Superior do Rio Grande do Sul e também aí a SPO Tecnologia, que tem a SUSE, que é a inteligência artificial, que zera faltas em consultas e redefine o cuidado da saúde no seu município, tá bom? Nos assiste lá também no nosso canal no YouTube e também os bastidores no perfil lá no Instagram. Entrevistando hoje o presidente da Masper Assessoria e da Masper TV, Milton Matana, e ex-presidente do Instituto Masper também, né, presidente? Falando, se você se conectou agora, sobre a questão da legislação e do que está sendo colocado agora pelo arcabouço fiscal aí e o Estado, que vão ficar os municípios se a coisa continuar como está. Eu tenho acompanhado o trabalho do presidente Milton em relação a traçar, inclusive, planos com os prefeitos a longo prazo, não é, presidente? Mas é a questão da legislação. A gente não tem, então, uma legislação que atenda a todos os municípios de uma maneira eficiente. Daí, como é que é isso, presidente? Cláudio, eu gostaria de que as pessoas nos entendessem que nunca vai existir lei suficiente. Nunca não teremos lei suficiente? Não, porque não adianta fazer leis para não serem cumpridas. Ah, bom. Então, se nós voltarmos lá atrás, na época de Moisés, para mim, aquela foi a primeira lei que foi escrita. Os 10 mandamentos. Os 10 mandamentos. Então, se você olhar lá, quando diz amar a Deus sobre todas as coisas, é porque você não leva nada desta vida, Cláudio. Daqui, você vem com uma alma, entra num corpo de um bebê e você vai embora e não leva absolutamente nada. Então, as pessoas ficam brigando entre si por picuinhas, por detalhes, quem tem mais, quem tem menos, quem se favorece mais, tirando as coisas dos outros. Não é necessário. Se todos nós respeitássemos algumas leis, vamos lá, se você diz honrar pai e mãe, está nos mandamentos. Ele não diz que é para ser mais o pai ou mais a mãe. Os dois. Aí eu preciso fazer 200 leis para dizer que eu tenho que respeitar a mulher. É verdade. Não, mas está lá, você tem que honrar teu pai e a tua mãe. É verdade. Lá diz não roubar. Simples. E é não roubar de tudo. Não é roubar dos velhinhos do INSS, não é roubar de ninguém. Não é roubar teu pai, não é roubar tua mãe, não é roubar nada de ninguém. Não desejar as coisas do próximo, não desejar a mulher do próximo, mas não deseja o que é do outro. Faz por aquilo que é teu. Então, a gente cria leis, mais leis para serem descumpridas. Para fazer o mesmo. Então, a lei hoje, infelizmente, no Brasil, ela vale para quem interessa. Eu falar uma coisa e o Cláudio falar a mesma coisa, ela pode ser interpretada de maneira diferente. Porque se é assim, não é lei. Se é assim, não é Constituição. Se você e eu falarmos a mesma coisa, nós temos que ter o mesmo tratamento. Então, nunca vai haver legislação suficiente no Brasil se quem julga estas leis não as julga da maneira correta e igualitária para todo mundo. Então, eu vou fazer lei que beneficiam as mulheres, que beneficiam os animais, que beneficiam outras coisas, mas é respeitado? Então, nunca, realmente, Cláudio, nunca vai existir legislação suficiente se a gente não respeitar, no mínimo, a lei inicial, que é a lei de Deus. Concordo. Hoje se prega tudo para destruir a família, para destruir a igreja, para destruir tudo aquilo que nos trouxe até aqui, num caminho de paz. A base. Mas houve guerras? Houve sim. Nós tivemos diversos problemas ao longo da história. Só que nunca, aqui no Brasil, esta parte do respeito, da honra, da dignidade, da família, da igreja foi tão maltratada.
Isso está nos levando a ver um aumento da violência contra a mulher, por mais que se crie lei, violência contra animais, violência dentro de casa, desrespeito à família, desrespeito às instituições, a tudo. Tá? Então não adianta fazer lei se quem julga não cumpre o que está escrito. Muito bem, é verdade. E não tá, a gente tem visto o resultado, né? Realmente não está dando certo esse caminho aí que a gente está indo. Presidente Milton Matana, a questão é, o presidente vai visitar de carro, né? Tem essa coisa de visitar, pô, hoje em dia com a tecnologia a gente falou da máquina de escrever, mas ainda vai visitar os municípios ainda de carro em loco. Qual é a diferença, presidente? Hoje, por exemplo, daqui a pouco eu estou indo lá para o município do Chuí. Não acredito. Nós vamos lá visitar Chuí, Pinheiro Machado, 400 quilômetros Candiota. Vou fazer um roteiro aí de 2.000 quilômetros. Mas tem internet, presidente? Tem e-mail? Mas existe uma coisa que é você reunir as pessoas e mostrar aquilo que realmente tu precisa para o teu município. Eu falando com você por um meio eletrônico, talvez eu não consiga demonstrar e atender aquilo que é a demanda real do município. Ainda a assessoria tributária, ela demanda ainda muita coisa presencial, especialmente quando a gente fala de fazer um código tributário do município. Eu preciso ir lá no município, eu preciso sentar no município, não dentro da prefeitura, mas eu preciso circular pelas ruas do município para saber, bom, aqui é um lugar que vale mais, eu tenho periferia, eu tenho uma população mais carente. Rural, urbana. Exato, Cláudia. Então, uma boa legislação, ela depende muito de visitar em loco. Aquilo que eu estava criticando em relação à reforma tributária, que as pessoas não conhecem, eu não posso fazer isso na minha empresa. Então, a gente faz o Código Tributário indo lá, chegando lá no município, circulando com o prefeito, com o secretário, pelas ruas do município, conhecendo. Vou te dar um exemplo, fui em Candiota lá, peguei o fiscal tributário e a gente saiu, deu uma volta por toda a cidade, conhecendo a estrutura, porque eu preciso criar uma planta de valores que seja condizente com aquele município. O que as pessoas fazem hoje aí eu pego o projeto de lei de Porto Alegre e jogo lá no Chuí. Não vai funcionar. Não serve. Fica dentro do gabinete fazendo... Nós temos planos diretores em várias cidades que eu trabalho, que foram feitos por empresas terceirizadas, que não servem para aquela cidade. Não está dando certo. Você coloca lá, e aqui a zona urbana não pode ter uma indústria. Mas uma padaria é uma indústria. Uma zona mista central não pode ter uma indústria. Mas eu tenho fábrica de chocolate, eu tenho fábrica de sorvete, eu tenho tantas coisas, então não dá para ser genérico. Tu tem que conhecer a realidade. Então, qual é o diferencial de estar presente na cidade? É que a gente sempre faz isso. É ir lá no município, conhecer antes de fazer a lei. Nós fizemos a lei por dentro do município e não daqui para lá, porque senão é um copia e cola. E a gente encontra por aí, Cláudio, infelizmente, leis que trazem, inclusive, até o nome do município errado lá no corpo da legislação, porque as pessoas simplesmente fizeram um copia e cola sem se preocupar com a realidade local. Meu Deus do céu. Presidente Milton, a gente tem 5 minutos. Enquanto o papo é bom, eu sempre digo, tem todas as entrevistas que eu fiz com o presidente Milton, uma nunca é igual à outra, tem sempre novidade, porque a legislação não para. Presidente Milton, eu tenho visto que dentro da Masper Assessoria se tem falado em planos para os prefeitos se prepararem, mas isso a longo prazo, criando como fundos, qual seria aí, né, a saída para os prefeitos? O que a gente precisa hoje, diante da reforma tributária como está posta, o que a gente precisa é esquecer o que era no passado, que era o meu município contra o teu, e agora a gente precisa se unir. O que a gente precisa, o que o prefeito precisa, o gestor precisa, e isso a gente tem passado essa orientação, é construir novos caminhos, mas construir novos caminhos em parceria. Quando a gente fala de turismo, você pensa que nós temos o Cristo Protetor em Encantado. Muito bem, a pessoa vai, vamos divulgar, vamos divulgar o Cristo Protetor, as pessoas vão vir de São Paulo, do Rio, do Nordeste, vão vir visitar o Cristo Protetor. Mas a pessoa não vai pegar um avião e vai desembarcar em Porto Alegre, andar 100 e poucos quilômetros, ir lá conhecer o Cristo Protetor só para isso. E mesmo que vá, Cláudio, ela vai e volta. E o que ela deixa no município? Nada.
Ah, pois é. Tá? Então, vamos usar esta rota. Quando a gente fala a rota do Cristo protetor, nós temos que pensar que tem que ter o Cristo protetor, tem que ter a Arca de Noé lá, que o município de Roca Salles vai fazer. Sim. Nós temos lá em Mussum o passeio de trem, sim, que está sendo reabilitado. Lá em Mussum mesmo está sendo construído o Rosário, né? Vai ser feito um rosário, que seria uma procissão de fé. Nós temos ali do lado Santa Teresa, que tem um lugar muito bonito. Então, nós precisamos dar às pessoas opções, para que a pessoa venha. Por exemplo, agora nós tivemos sexta, sábado e domingo, feriado de Páscoa. Tá? Nesse feriado, as pessoas, com 3 dias, ela vai visitar esses 5 municípios. Essa região toda. Tá? Então, vale a pena você ir, porque você vai ter gastronomia, cultural, religioso. Então, você faz um turismo legal. Antes era cada um por si. Agora nós precisamos nos unir. Nós precisamos nos unir enquanto associações regionais para ver as demandas daquela região. E nós precisamos que a FAMURS incorpore mais esta necessidade que atenda os municípios. A FAMURS representa os municípios. Mas a gente precisa nos unir e realmente bater de frente, né? Chegar na Confederação Nacional dos Municípios e dizer: esta lei, do jeito que está, não atende à demanda do Rio Grande do Sul. Ela está distante. Ah, mas a lei já foi aprovada. Não, nós ainda podemos alterar a questão da distribuição do ICMS. Opa! Lei sempre é possível de alteração. Uma emenda. Então, vamos lá. Vamos batalhar para que isso aconteça, para que o Estado possa aqui fazer a sua legislação e atender às demandas, para que lá no Ceará, para que lá no Amazonas tenha as próprias leis, tá? Que atenda às demandas daqueles municípios. Eu duvido, Cláudio, que se a gente sentasse com todos os municípios e mostrasse que é muito melhor, a maioria dos prefeitos não apoiariam uma alteração na forma de distribuição do IBS, que vai ser no futuro, né? Imposto sobre Bens e Serviços. Porque do jeito que está, infelizmente, para municípios de alta produção, todos vão sofrer, e os bem pequenos é os que vão realmente, não é só sofrer, vão padecer, porque correm o risco de serem exterminados. Presidente Milton, sempre um prazer, sério, conversar, né? Uma aula aí sobre gestão municipal, né, presidente? Infelizmente, às vezes, nem sempre o presidente fala, às vezes, né, com alertas, nem notícias tão boas, mas, como a gente comentou, dá para mudar ainda, né? E a gente está aqui para isso. Encerra o programa, infelizmente, nosso tempo está esgotando, com essa edição especial aqui, né? Comunicação com o cara do Rio Grande, a gente falou sobre isso, tem muito mais assuntos, mas não perca, eu espero continuar entrevistando sempre o presidente Milton Matanda, que as atualizações não param e a gente vai continuar acompanhando aí essa situação dos municípios em relação ao arcabouço fiscal, reforma tributária principalmente. Presidente Milton, muito obrigado pela participação. Obrigado, Cláudio, obrigado ao Lúcio, à revista Evidência, e nos colocamos à disposição. Sempre que for para o bem do município, para o bem do povo, a gente está aqui para ajudar, que é essa nossa missão em vida. Fazer alguma coisa diferente, porque daqui realmente a gente não vai levar nada, a não ser as coisas boas que a gente pode deixar para os outros. Comentário em Evidência. O comentário de Vladimir Chieli. O ano eleitoral praticamente nem começou ainda, embora nós estejamos no período previsto na legislação. Mas as preocupações inerentes não apenas ao processo eleitoral, mas sobretudo à própria manutenção dos orçamentos municipais em relação à receita, está causando grande preocupação tanto nos entes municipais e certamente nos estados da federação. Mas é claro que o problema da receita, ele sempre é efetivamente significativo. No entanto, nós temos um problema que talvez seja bem maior do que a própria receita, que trata da despesa que tem aumentado de forma progressiva e sistemática
sem qualquer trégua de estabilização ao longo principalmente dos últimos anos, em especial agora com as ameaças de implantação de 2 normas federais, uma que autoriza o chamado termo inventado descongelamento, porque não tem nada para descongelar de vantagens que foram proibidas lá no âmbito da pandemia em 2020, porque na verdade não houve suspensão ou congelamento de tais benefícios, vantagens inerentes aos planos de carreira e aos estatutos dos servidores públicos, mas houve uma verdadeira proibição de concessão naquele período da pandemia, justamente pela contribuição do poder público em relação a todos os custos que a pandemia gerou, especialmente para o orçamento público e para a receita geral no país inteiro. E é claro que essa situação ela preocupa muito, porque na medida em que se concede tanto esta como a possibilidade de enquadramento de todos os servidores que eventualmente trabalhem na educação infantil e que tenham contato com as crianças, possam ser enquadrados como profissionais do magistério. E isso efetivamente altera de uma maneira substancial as questões internas da prefeitura, tanto no ordenamento administrativo, mas sobretudo as questões financeiras e orçamentárias. Com essas 2 leis, a lei do descongelamento e eventualmente a aplicação da lei 15.326, não haverá condições alguma dos municípios suportarem orçamentariamente, não somente agora no presente exercício, mas também haverá um comprometimento significativo e irreversível, porque esta previsão implantada ela é permanente. Essa possibilidade de comprometimento ela atingirá os orçamentos dos próximos exercícios, né, e das próximas, inclusive, décadas, porque vai se estender ao longo de todos os anos. Então, efetivamente, é um problema que tem que ser enfrentado pelos municípios, pelos gestores e, inclusive, pelos servidores, para, por exemplo, garantir a continuidade dos pagamentos em dia da remuneração e a continuidade da prestação do serviço público, que não pode ser afetado. Obrigado para você de casa também. Um abraço, até a próxima.